Boa tarde, queridos. Tudo bem? Então, como foi o final de semana? Olharam bastante para o colorido que está ao nosso meio, ao nosso redor? Então, onde passamos nesse período do mês de junho, julho e agosto, sempre observamos alguns alunos empinando pipa. Então, observe que sempre tem o que? Um espetáculo de pipas, né? Um colorido de pipas sendo espalhada em todo o nosso Brasil nesse mês. Muitas crianças, muitos jovens, né, muitos adultos gostam de empinar pipa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos transitivos e o verbo intransitivo. Então quem gosta de empinar pipa? Vamos lá, formar uma frase. Muitas crianças, né? Muitas crianças são o quê? Sujeito. Muitas crianças gostam de quê? Gostam. Gostam, então, muitas crianças gostam de alguma coisa. Então, nós utilizamos aí um verbo de sentido incompleto. Muitas crianças gostam, muitas crianças gostam de pipa. Então, olha aí o complemento do verbo. Observem essas frases. O colorido espetáculo das pipas. Muitas crianças são o que? Que a tia falou? São o sujeito, né? São o sujeito, muitas crianças são o sujeito. Muitas crianças gostam de verbo de sentido incompleto. Muitas crianças gostam de pipas, certo? Complementa o termo que completa o sentido do verbo. Então, muitas crianças gostam de pipa. Então, gostam, verbo de sentido incompleto. Muitas crianças gostam. Então, esse verbo aqui ele tem o sentido completo. Mas, quando se coloca gosta de pipas, é o complemento, né? O complemento que completa o sentido do verbo. Gosta, né? Do verbo gostar. Adultos e crianças são o quê? Sujeito. Adultos e crianças são o sujeito. Olha aqui. Adultos e crianças são o sujeito. Olha aqui. Adultos e crianças são o sujeito. Fazem o quê? Pipas coloridas. Fazem o quê? Então, quando essa palavrinha fazem, ela é o quê? É um sentido incompleto. Está aqui, ó. Sentido incompleto. Vai pra cá. Fazem o quê? Pipas coloridas. As palavrinhas pipas coloridas dá o quê? O sentido completo do verbo. Adultos e crianças fazem pipas coloridas. As pipas sobem. As pipas são o sujeito. As pipas são o sujeito. As pipas sobem. Quando se refere sobem, então não precisa de não está incompleto, né? Se elas sobem, está com o sentido completo. Vamos ver um pouquinho mais sobre os verbos, mais exemplos sobre esses verbos intransitivos e intransitivos. Olá, queridos! Então, vamos dar continuidade sobre o assunto de verbos transitivos e verbos intransitivos. Lembra? Os verbos transitivos são os verbos que existem complementos. Ou seja, lembra dessa oração? Muitas crianças gostam de pipas, né? Muitas crianças gostam de pipas. Adultos e crianças fazem pipas, certo? Então, nessas orações, como a gente viu, existe complemento do verbo transitivo. E os verbos intransitivos são os verbos que não existe complemento. Ou seja, nesta oração, as pipas sobem. É um verbo intransitivo, certo? Subir. Então, nessas orações percebemos que para ter sentido completo, os verbos gostar
aqui fazer, preciso de um complemento. Enquanto o verbo subir, não precisa. Ele já tem, ou seja, ele já possui o seu sentido completo em si mesmo. As pipas sobem, certo? Então fica a nossa aula por aqui. Entenderam o assunto? Na próxima aula, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Tenha uma atividade e tenha uma boa tarde. Tchau! Olá, queridos! Vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Sobre os verbos transitivos e intransitivos e os complementos verbais. Então, os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. O complemento verbal é chamado de objeto. Ele pode ser direto ou indireto. Observe e analise essas orações. Marta. Marta gosta de flores. Marta é o sujeito. Gosta, Marta gosta, né? Verbo transitivo indireto. De flores. Esse dia aqui é uma preposição. Então essa frase, essa oração, ela vem ligada de uma preposição. Marta gosta de flores, né? Esse flores é um objeto indireto ligado ao verbo por preposição. Está aqui, de. E temos também uma oração que é objeto direto ligado ao verbo sem preposição, que é essa segunda oração. O menino sujeito, né? O menino fez. Lembra da frase anterior? Os meninos gostam de pipa. Os meninos fazem pipa, né? Adultos e crianças gostam de pipa. Então, o menino fez. Objeto direto. O menino fez um desenho. Olha, o menino fez um desenho. Objeto direto ligado ao verbo fazer sem preposição, gente, viu? Sem preposição. Então, essa é a nossa aula de hoje. Temos uma atividade e vamos discutir o assunto na próxima aula sobre atividade. Tenha uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Tchau! Bom, gente, vamos dar continuidade. Mais um exemplo aqui sobre objeto direto e objeto indireto. Então, o complemento verbal que vem acompanhado de preposição é chamado, viu? O complemento verbal que vem acompanhado de preposição, ele é chamado de objeto indireto. O verbo, nesse caso, é classificado como transitivo indireto. O complemento verbal que não vem acompanhado de preposição, viu? Ele não vem acompanhado de preposição, ele é chamado de objeto direto. Ele é chamado de objeto direto. Por que, professor? Porque o verbo, nesse caso, é classificado como transitivo direto. Vejamos aqui mais um exemplo. O pai deu. O pai deu, verbo transitivo direto e indireto. O pai deu. Deu o quê? Razão ao filho. Razão, olha aqui, é um objeto direto. Ao filho, objeto indireto. O pai não deu razão ao filho. Então, ele é verbo transitivo direto, indireto, objeto direto e objeto indireto. Temos aqui uma atividade para vocês. Apenas uma frase. Observe essa frase. Ela apresentou o filho às amigas. Você vai sublinhar com um traço o objeto direto, indireto, 2 traços, certo? Subline com um traço o objeto direto e com 2 traços o objeto indireto desta oração.
a nossa atividade. Temos uma atividade na plataforma e até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu quero essa resposta, certo? Tchau, tenha uma boa tarde.